Bom dia, pessoal. Mais uma vez, é uma satisfação receber todos vocês no nosso Café com Associado. Lembrando, agradecer a Laura por falar da nossa feira, lembrando que vocês podem comer o pastel e depois medir a pressão para ver como é que está no domingo. Então é uma feira que nós viemos fazendo há muitos anos já. Primeiro era exclusivo do ramo de confecção, agora nós estamos diversificando os segmentos e tem dado muito certo. Então convidamos todos vocês a participarem, a visitarem e quem sabe na próxima estarem expondo nessa feira também. Hoje nós temos um café da manhã, no nosso café uma palestra bem interessante, né, um tema bem relevante, que são os cenários econômicos em âmbito nacional e municipal para 2020. Né? Quem vai ministrar essa palestra é o economista da federação, da FCDL, o Eduardo Starosta. Né? Então, há alguns anos ele já é economista na nossa FCDL e hoje ele veio aqui, né, para conversar um pouquinho para nós, apresentar alguns números, esperamos que números animadores, né, Starosta? Outros nem tanto, mas esperamos expectativas boas. Então, deixo a palavra contigo, né? Mais uma vez agradeço a presença de todos. Muito obrigado, presidente. Bom dia a todos. Bom dia. Tá, bom dia, peraí. Eu quero saber uma coisa. Pô, uma sala cheia dessas que eu não acredito que seja cheia. Gente, como é que vocês se levantaram mais cedo da cama? A 8 graus, que estava marcando ali no termômetro, para ouvir um economista falar, presidente, isso é mais ou menos como ir num baile de carnaval com uma banda de música de dor de cotovelo. Mas, gente, vamos começar brincando, porque não é com mau humor, não é com ranço, não é com mágoa que nós vamos construir o futuro. E sim com a visão otimista, mas otimista responsável, de quais são nossas alternativas, tá, a partir do presente. Não vamos desconhecer o passado. O passado é importante, a história sempre é importante, porque a partir dela a gente vê quais os erros foram cometidos e eventuais acertos. Especialmente os erros, por quê? Porque é a partir deles que a gente comete os acertos. A história da humanidade, ela é recheada de erros, e quem percebeu os erros se dirigiu mais próximo, ou mais perto dos acertos. E, com isso, nós evoluímos e vamos continuar evoluindo. Então, eu queria começar nosso trabalho. Tá? O que está em mente? Eu nem passo praticamente pelo Rio Grande do Sul aqui, muito de leve. Eu vou estar focado no que realmente vai condicionar o desenvolvimento aqui na cidade de Parobé. E o desenvolvimento da cidade de Parobé, ela está muito mais ligada com as ações ao nível federal e ações a nível municipal que estadual. Nós temos aí uma perversão, que é um pacto federativo, que chamam, onde a direção da economia e da sociedade, ela praticamente elimina o papel do Estado nesse ponto. Lógico, o Estado tem suas funções, tem que investir em infraestrutura, tem que investir em educação, mas o grande eixo das decisões que nós temos no Brasil chama-se federação, que concentra quase 60% dos recursos tributários, e município, que concentra só 14%, mais ou menos, menos que isso até, tá? Mas é onde as pessoas vivem no dia a dia, batalham no dia a dia e tentam prosperar no dia a dia e numa visão de longo prazo. Então, para isso, gente, só vou ver como é que funciona isso aqui. Opa, fiz besteira. Aí, socorro. Apertei o botão errado para variar. Bom, vamos começar lembrando do nosso Brasil. Olha só, primeira ilustração, não vai ter muito gráfico, não vai ter muita economia nessa conversa. Mas fica fácil, o azul é como o mundo cresceu. E nossa bandeira é como o Brasil cresceu. Olha só o que aconteceu desde a década de 80, o mundo vem crescendo mais do que o Brasil. Por que será que aconteceu isso, gente? Como é que pode? Eu dou a explicação. O Brasil é um país muito pequeno, não tem quase gente,
água, não tem recursos naturais, não tem ferro, não tem agricultura, não se planta nada aqui. Lógico que a gente não pode crescer. É verdade ou não? Não. Tem ladrão. Olha, nós temos aí a maior superfície agrícola do mundo. Nós temos as maiores reservas minerais que podem entrar em processo produtivo, como ferro, como outros, até manganesa, até esse nióbio agora, viável de produção do mundo. A maior reserva global de água doce do mundo. Aqui não tem vulcão, não tem terremoto, não tem neve. Praticamente todo o país é agricultável. E a gente pode se dar o luxo de ter umas florestinhas para reservar, né? Agora está sendo muito discutido isso. Como é que a gente não cresce mais do que o resto do planeta? Pô, eu estou falando de média mundial. Estou falando que a gente cresce menos que a União Europeia, que simplesmente já está com, segundo eles, uma situação de bem-estar pronta. Crescemos menos que os Estados Unidos. Nós deveríamos estar crescendo como os gigantes protagonistas da economia do mundo atualmente, que ainda é China e Índia. Por que a gente não está alcançando China e Índia? Por uma coisa chamada simples, uma coisa que vocês, no estabelecimento de vocês, seja comércio, seja indústria, seja serviço, zelam muito, chamada gestão. Sem gestão, não tem organização. E sem organização, não tem produção. Ainda mais para um Estado, para um país como o Brasil, que achou correto, por devaneios, que, se Deus quiser, nós vamos estar nos livrando deles, tá? Por devaneios de que as pessoas não sabem se autogerir, têm que ser geridas por um mandante. E aí, mandaram muito tempo na economia, estou falando do último governo só, estou falando desde a década de 80 e muito da década de 70. E daí nós resolvemos proteger a indústria nacional. Proteger de quem? Proteger da competição estrangeira? Criamos, nos anos 70 ainda, uma coisa chamada Lei da Informática, que dizia, olha, nós podemos, aqui no Brasil, ser tão bons na geração de hardware e software como no resto do mundo. Mas naquela época o Brasil tinha em torno de 3% da população mundial. E hardware e software, gente, é simplesmente miolo. É só miolo. E aí, se nós temos 3% dos cérebros do mundo, que é 3% da população, tá? Não vou julgar vamos dizer, a qualidade dos cérebros, tá? Isso quer dizer que a gente está com 3% combatendo 97% do resto do mundo que estava aberto e gerou o quê? Uma coisa que os economistas chamam de ato tecnológico. Isso em alguns momentos se reduziu por políticas mais liberais de importação de bens de capital e abertura de mercado, e outras horas recuou de novo. Então, o que acontece? Existem causas sim. Por incrível que pareça, isso aí, inveja no exterior, as pessoas não entendem como um país como o Brasil não cresce mais que o resto do mundo. Com tudo. Eles vêm para o Brasil e ficam maravilhados. Mas como é que pode ter isso? Um país riquíssimo. Tudo que se vê no Brasil, se olha e se vê uma maneira de tirar riqueza. Como é que a gente não está tirando riqueza disso? E não é difícil tirar riqueza do Brasil. Ou, não está. Em tese, a dificuldade fomos nós que colocamos. Nós que colocamos em função do quê? Em função de manuaizinhos de como o ser humano devia agir de acordo com filósofos do século XVII, XVIII e XIX que não conheciam nada além da sua própria cidade. E, lamentavelmente, o Brasil e também a América Latina é vítima desse ideologismo. Enquanto os outros lugares aprenderam, Europa teve suas guerras, Estados Unidos teve sua história conturbada até os anos 20 e 30, mas tomaram seu rumo. Observaram que, para se prosperar,
tem que se produzir, e produzir com produtividade. Fazer as coisas com qualidade, melhor do que os concorrentes internacionais e melhor do que o vizinho também. Que é uma questão individual, é uma questão municipal, estadual e nacional. E todo o ideologismo com o qual o Brasil e os países da América Latina foram carregados, né, atrasou o nosso continente. E aí, qual é a desculpa que eu vou dar? Não, é que nós somos explorados. Não fomos explorados por coisa nenhuma. Quem cometeu os erros, isso nós temos que assumir, fomos nós. Fomos nós enquanto indivíduos, nós enquanto eleitores e nós enquanto coletividade. Mas dá para arrumar isso, gente? Dá. Porque o nosso país, o nosso estado e aqui o município ainda está novinho em folha, pronto para receber coisas novas de acordo com os novos padrões de inserção, não só municipal, não só estadual, não só nacional, mas mundial. E aí, gente? Então, o Brasil sempre cresceu, desde os anos 80, menos que o mundo. Isso aí repete. Tá? Nós tivemos uma queda, a pior recessão da história brasileira, e uma das piores recessões globais, desde as grandes guerras e a crise de 29 nos Estados Unidos. Mas a pior da história brasileira foi essa, que teve o epicentro em 2016, entre 2014, e 2017, da qual ainda nós não nos recuperamos completamente. Nós temos aqui, em 2015, 2016, tá, uma queda, literado, uma queda de 7,5% da riqueza brasileira. Isso é mais ou menos o que é? É pegar o mapa do Brasil, cortar fora todo o Rio Grande do Sul e metade de Santa Catarina. É isso que significou esses 2 anos. E por quê? Por não saber usar dinheiro público, por não saber gerir, tá? E pela sociedade ter aceitado historicamente, de novo, não falo só do último governo, tá? Ter aceitado, tá, tanta ingerência de pessoas que não entendem nada do dia a dia, sabem fazer discurso, mas não sabem como funciona o dia a dia na empresa, o dia a dia na casa das pessoas que não vivem do dinheiro público. Esse é um erro que historicamente a gente não pode cometer mais, gente. Não estou falando de direita nem de esquerda, porque extrema direita e extrema esquerda, na verdade, são a mesma coisa, só são 2 discursos diferentes. Então, quando falam em política partidária no Brasil, é direita, esquerda, não sou nem de direita nem de esquerda, muito menos de centro. Eu sou mundano. O que é um economista mundano? Uma vez o Instituto Liberal me convidou para um ciclo com economistas, e todo mundo dizendo o que era. Não, eu sou mundano. Não, mas isso não existe na literatura. Ainda bem que não existe na literatura. Por quê? Porque eu, como economista, fico olhando minhas planilhas de cálculo lá. Se eu abro a janela e vejo que aquela planilha de cálculo não tem relação com a realidade, está tudo errado que eu pensei. Então vamos ser mundanos, vamos ver como a realidade funciona, não como nós queremos que ela funcione. E tem coisas boas aí. É bom ter uma mente um pouco mundana. Opa, já botei errado. E aí, nós temos uma história que aí começa a pesar no nosso bolso, que é, enquanto a economia nacional ela patinava, o que acontecia? O primeiro fator que ralou com a gente. Olha, lá no início, lá nos anos 80, 90, cada brasileiro, em média, pagava R$3.000 de imposto federal, sem contar a Previdência. Isso aí dobrou até 2018. Ou seja, cada brasileiro, e nós somos muito mais brasileiros, a carga tributária pessoal de cada brasileiro, em média, dobrou ao cabo de 20 anos. Isso não aconteceu em nenhum lugar do mundo. E é lógico que se a carga tributária dobrou, ou seja, a gente pagou o dobro de imposto, é dinheiro que sai do nosso bolso, vai para uma união, falando só da união aí, não estou falando de estados e municípios, vai para uma união, um governo federal, que decide priorizar
investimentos ou gastos de acordo com a sua própria cabeça ou com alianças políticas que não tem nada a ver com o dia a dia do município. E aí, o que significa isso? É dinheiro, maior parte improdutivo, porque não tem um bom retorno em serviços, e menos dinheiro do nosso bolso para investir e para gastar. Aí nós começamos a entender por que as empresas não crescem como deveria, porque também a indústria não investe como deveria, em comércio, em serviços. Mas aí começou a acontecer uma virada. A partir de 2018, especialmente agora em 2019, nós estamos vendo uma virada de indicadores. Vamos pegar aqui 2019, deixa eu isso aqui. Eu tenho medo de mexer bem luzinha aqui, né? Para botar na luzinha, né? Senão eu faço capa. Para não dar choque. Aperta primeiro. Ah, tomou choque. Ó, tá tremendo. Tomou choque sim. Vou lá. Olha só, gente. Aqui em 2019, tá? O Brasil já gerou quase tantos empregos até junho do que gerou no ano passado. Rio Grande do Sul já gerou mais empregos até junho do que gerou no ano passado. Parobé, ficou bem aqui na tomada. Será que é alguma indireta isso aí? Mas ali está 387 empregos gerados, já superou a queda do ano passado. Mas Parobé, bom, depois vamos entrar em Parobé. Vamos observar o que aconteceu na cidade. Mas a gente vê que devagarinho algumas coisas estão mudando. Então o que mudou? Nós tivemos um governo novo. Como eu falei, mudou de um extremo para outro. Mas é aquela coisa, para combater um discurso extremista, a lógica diz que no primeiro momento tem que ter outro extremismo. Mas a gente não pode levar nenhum dos dois muito a sério. Eu vejo, uma opinião pessoal minha, podem atirar tomate podem me se quiserem. Eu vejo pessoalmente no presidente Jair Bolsonaro duas facetas. Uma, daquele homem público que quer se manter na mídia chamando atenção, e o outro lado, a ideia de um gestor ainda não muito afeito à máquina pública, mas que escolheu uma equipe capacitada para governar, e enquanto ele fica falando de filho nos Estados Unidos, de outras coisas que todo mundo acha, a esquerda acha que é um descalabro, a extrema-direita acha que é aquilo mesmo, enquanto eles ficam discutindo essa questão do filho dele nos Estados Unidos, ele vai passando medidas no Congresso fundamentais para construir o futuro. E essas medidas não são nenhum milagre. Ele simplesmente, o governo dele simplesmente está fazendo o que é. Olha, vamos fazer o que o resto do mundo faz. A gente não precisa aprender sozinhos. Vamos ver o que os 97% do cérebro do resto do mundo está fazendo e vamos seguir a cartilha que deu certo. É uma coisa simples. Então, reforma da Previdência. Gente, olha só, nós temos uma situação, uma lei de Previdência, uma estrutura de Previdência, que já tem algumas décadas e previa uma aposentadoria com 30 anos de serviço para as mulheres e 35 para os homens. Bom, isso aí até era uma coisa razoável nos anos 70 até 80, porque a mulher que chegava aos 55 anos, aos 50 anos, e o homem que chegava aos 60, 55, tinha uma expectativa de vida de mais ou menos 10 ou 15 anos. Poxa, hoje nós vemos mulheres se aposentando com 30 anos de serviço, que dão inveja em termos de saúde e beleza numa Gisele Bündchen. O mundo mudou. Nós somos mais saudáveis e estamos nos tornando cada vez mais longevos. Um testemunho pessoal, meu pai faleceu muito cedo, faleceu com 54 anos. Eu estava recém começando a minha vida. Se a medicina
não tivesse evoluído, tá? Eu já passei dos 54, dos 57, eu teria acompanhado ele, porque é uma doença congênita na família, tá? Que matou ele, matou meu tio, e agora me ensina a resolver. E eu estou aqui, só disso eu não morro mais, meu irmão não morre mais, meus primos não morrem mais disso. Por quê? Porque houve uma evolução médica, uma evolução de padrão de vida. Falam tão mal dos alimentos processados, mas a oferta e a qualidade dos alimentos melhorou. Enfim, existem estimativas que os próximos viver mais 20 anos vai ter uma expectativa de vida ao redor dos 130 anos. Isso não é sonho. Quantas pessoas aqui conhecem atualmente pessoas com mais de 90 anos? Levantem a mão. E há 30 anos atrás, alguém conhecia pessoas com mais de 90 anos? Era muito raro. Conheço pessoas, uma pessoa que eu tenho muito apreço, está com 96 anos, é recordista mundial todos os anos de natação, é o Anton Kalbiderman, que já foi presidente do SEBRAE, já foi presidente da Federação. Todo ano a gente vai tomar uma cervejinha para atualizar os papos. Eu trabalhei com ele na época. Ele simplesmente está com 96 anos, ele fala, Starosta, vai morrer antes de mim. Por quê? Porque ao contrário de mim, ele leva a saúde a sério. A quem leva, quem se cuida, não pode imitar. Tá? Falar nisso, semana passada o médico me deu alta porque eu curei anorexia. Eu estou aproveitando agora. Mas, o que nós estamos falando? Quem se leva a sério vai longe. E empresa que se leva a sério, país que se leva a sério, também vai longe. E o céu é o limite para evoluir. Então, reforma da Previdência. Tem que aumentar realmente o tempo de serviço, por quê? Porque uma pessoa que paga seus 30, 35 anos de contribuição vai viver mais 35, 40, 50, 60 anos de aposentadoria, a conta não fecha. Por mais desagradável que isso seja para quem não gosta de trabalhar, simplesmente a conta não fecha. São as pessoas ativas que sustentam as inativas. E daqui a 20, 30 anos, pelas contas populacionais, demográficas, nós vamos ter mais inativos que ativos. E aí? É menos pessoas tentando mais, não vai fechar a conta. Então, antes, que já está estourando o sistema, e o déficit que nós temos, tá? Além das besteiras que se fizeram com o dinheiro público no passado recente, é em função disso. Resolvendo essa questão da Previdência, simplesmente elimina-se um déficit de mais ou menos 120 bilhões de reais por ano, que deixa de custar mais, não para os costos públicos, mas no médio e longo prazo, se for bem trabalhado, para os nossos bolsos. E o dinheiro que vai ser gasto com isso, com pessoas de aposentadoria precoce que podem estar produzindo, pode ir para onde? Para investimento, tá? Em coisas importantes como infraestrutura, como educação, como saúde, e, eventualmente, até a redução da carga tributária ou repartilhamento dos impostos com a União, deixando de arrecadar os seus 60%, baixando gradativamente, na medida em que esse viés de ineficiência pública se arrefeça e passando mais recursos para o município. Mas o município tem que ser responsável também. Liberdade econômica, desburocratização e presunção de idoneidade. Morei muito tempo em Brasília, gente, e conheci muita gente da Receita Federal. E aí tinha um conceito na Receita Federal. Isso eu morei lá até 2014, que dizia o seguinte: todo contribuinte é ladrão. Ou seja, todos nós éramos ladrões, com certeza. Ou seja, culpados acima de tudo. Agora, existe uma presunção de idoneidade. Ou seja, nada, não é novidade, é só o que acontece no resto do mundo. A gente é inocente, daí se prova ao contrário. E desburocratização. Você até está ouvindo muita reclamação
Quem vai instalar uma empresa de baixo risco, por exemplo, não precisa mais estar se registrando em N órgãos, se registra em um órgão e acabou. Tá? Tem que ser de baixo risco, quer dizer, não tem risco de incêndio, restaurantes abaixo de 200 metros quadrados, enfim. Tá? São medidas ainda pequenas, mas que mostram uma disposição de desburocratizar e facilitar a vida de quem quer empreender. E isso é fantástico, tá? Para a credibilidade e para o crescimento da economia. Questão das privatizações. Gente, falam, o petróleo é nosso, Getúlio Vargas falou. Para que a gente quer ter petróleo? O que é o petróleo hoje? É uma coisa que daqui a 20 anos só vai servir para fazer plástico, praticamente. Combustível fóssil, tá? Até por questão ambiental, tá? Ele vai ser reduzido rapidamente. Os carros elétricos, carros de células de hidrogênio, várias tecnologias, já estão substituindo com maior eficiência o uso de combustão interna, movidos a diesel, a álcool, a gasolina, a álcool nem tanto. Isso aí vai mudar o quê? Para que a gente quer petróleo? Petróleo é nosso. Vamos tirar petróleo, que ele é do Brasil. Do Brasil como? Aí eu vou fazer uma conta para vocês como o petróleo é nosso. Quando estourou o escândalo do Petrolão, que abriu o Lava Jato, eu não acreditava, sempre sabia que existia corrupção no Brasil. Mas eu achava que ela não era tão importante a ponto de afetar a economia. Eu peguei o balanço da Petrobras, desculpem a ingenuidade, eu peguei o balanço da Petrobras, gente, tá, de 2015, aquele primeiro que saiu depois, recolheram, e simplesmente vi que os bilhões de dólares de prejuízo por conta da corrupção daria para abastecer todos os veículos do Brasil de graça por cerca de 10 meses. Opa, a coisa é mais pesada do que eu imaginava. E realmente foi muito pesada. E, tudo bem, tinha um governo que liderava isso aí, mas a maior parte das representações políticas fizeram parte do esquema e nós estamos vendo isso agora. Então não tem só um culpado, não tem esquerda, não tem direita. Tem pessoas de má índole que se aproveitaram da nossa boa-fé. E agora a gente tem que começar a depurar melhor isso. Questão do desmonte corporativo da administração federal. Falava-se inicialmente de 20 mil CCs, cargos em comissão, que seriam extintos. Já está em 80 mil e deve dobrar. E se eu contar para vocês que existe um instrumento dentro do governo federal chamado consultorias para produzir papel, nem sempre produzir coisas efetivas para o Brasil, algumas são boas, mas outras são produtoras de papel, dobra esse valor. E dobra esse pessoal. Nós estamos falando de 160 mil pessoas, tá, com produtividade questionável, que estavam, desculpa o termo, mamando nas tetas do nosso bolso, do nosso imposto. Olha, só por fazer isso, tá, um parênteses aqui, o que eu vejo de vantagem da mudança meio radical de governo? Sempre, até na nossa família, na nossa empresa, a gente é mais simpático a uma ou outra pessoa. E nós criamos uma corporação. Nós tivemos aí quase 2 décadas de formação de uma corporação que foi colocada em xeque. Mesmo que esse governo aí também crie a sua corporação, tá, que vai partir do zero, essa corporação vai ser infinitamente menor do que a que tinha antes. Então só ele está ganhando dinheiro. Não estou nem apostando na eficiência deles agora, mas sim na menor ineficiência por uma questão matemática. Então, esse desmonte corporativo da administração pública federal é importante, sim. O pacote anticrime, porque eu botei interrogação, ele é fundamental, gente. Segurança pública é o que a gente mais precisa. Tá? E nós estamos vendo aí um sério boicote da classe política, tá? O projeto Renan Calheiros, aquele de abuso de autoridade, enfim, o pacote que o Moro propôs na política anticrime, congelado no Congresso, tá?
por força de uma corporação, pô, se eles não querem, vamos dizer, a meu ver, estou sendo simplista, eu queria ter um advogado penal aqui. Alguém é advogado aqui? Não temos advogado, ainda bem, posso falar mal dele. Advogado? Não posso, então. Não é minha área. Não é a tua área, mas vamos pensar o seguinte, tá? São medidas de cerceamento da criminalidade. Quem institucionalmente é contra, que é o quê? É o ladrão. Não vou dizer que é ladrão, mas eu não vou... Eu concordo contigo, mas eu não vou dizer isso, que eu sou meio covarde. Tem razão. Mas eu sou meio covarde e eu não falo isso. Então, isso aí não está andando. Espero que tenha muitos vetos, essa nova lei, esse projeto de lei que saiu do intelecto do grande brasileiro Renan Calheiros. Depois, coisas interessantes que aí já começam a afetar diretamente a vida aqui da cidade, aqui de Parobé. Acordo Mercosul-União Europeia. Tudo bem, estão falando agora da questão ambiental, aí, mas esse acordo tende a sair. O que significa isso? Significa margem de preferência comercial para negociar. O lojista, assim como o acordo do Brasil e Estados Unidos, o lojista vai poder importar mais fácil, tá? E com menor preço. Tá? Não vai zerar as tarifas de importação, mas vai cair. E vai cair muito antes que a gente pensa. Porque, inicialmente, no governo Collor foi a mesma coisa. Foi um momento questionável também, sob o ponto de vista ético, mas de modernização da economia brasileira, da indústria brasileira. Queriam fazer um regime de redução tributária de 8 anos, ele fez em 8 meses. Aí começou a vir as montadoras estrangeiras para cá. Aí começou a vir um surto de investimento no Brasil, naquele momento. Mas, acordo Mercosul, União Europeia, acordo Brasil e Estados Unidos, ele favorece muito a economia gaúcha, não só na questão do agronegócio, mas também no curto, médio prazo, não vou falar do longo ainda, uma cidade como Parobé, que tem uma base industrial forte, uma base industrial fortíssima, tá? Na área calçadista. O que vai acontecer? Especialmente com os Estados Unidos. Eles estão brigando com a China, da onde importam sapatos, e já está surgindo sobretaxas. Saindo esse acordo, da onde que eles vão comprar? Do Brasil e daqui. Então, é um cenário positivo. Mas é um cenário positivo, gente, vamos pensar, não é permanente. Por quê? Porque, vou correr um pouquinho mais, vou antecipar algumas coisas, porque nós temos também, junto com isso, tá, o quê? Um futuro que está se aproximando com novas tecnologias. Porto Alegre, esse ano, deve colocar mais 150 antenas de celular. Já colocou 50, 80, falta umas 80 também. Por que está colocando mais 150 antenas de celular? Porque a partir do ano que vem começa a ser implantado a chamada Internet 5.0. E aí a Internet 5.0 vai nos dar o quê? Vai nos dar veículos autônomos, mas também vai dar mais uma facilidade, que é chamada Internet das Coisas, para comerciar virtualmente e transformar o virtual em real. Por exemplo, eu quero comprar um sapato, quero comprar um tênis aqui de Parobé. Eu preciso vir na loja de Parobé agora, preciso, mas a partir de uma internet mais rápida e com uma impressora 3D, que eu posso fazer? Eu posso comprar o design e imprimir o design lá em casa. Ou numa loja que tem uma impressora 3D. Ou seja, nós temos coisas, sim, tem um céu de brigadeiro aí, tá? Em função desses novos acordos comerciais. Mas isso não é para sempre. A gente sempre tem que estar focado no futuro e o que o futuro pode trazer de bom, qual é o desafio e o que o desafio traz de bom para a gente. Também tem questão do posicionamento diplomático para o ocidental, ou seja, isso aí ficou bem claro, a política diplomática brasileira agora quer se relacionar com quem tem dinheiro, não com quem é duro que nem a gente. Isso é um fator positivo que deve gerar investimento e mais riqueza. Efeitos de curto prazo, a gente está esperando, mudou o governo, milagre. Olha, tudo bem, nós podemos admitir que teve um otimismo empresarial e um maior otimismo do consumidor. Isso a gente pode ver no aumento de vendas, que
apesar dos pesares, o comércio varejista gaúcho, mesmo com o tombo que teve em junho, está crescendo em vários segmentos. Teve um tombo pela alta do preço na época dos combustíveis, que entre abril, maio e junho cresceu em torno de 25%, aumentou. Né? Mas o otimismo, tudo bem, ele gera resultados, ele é importantíssimo. Mas o otimismo sem materialidade, ele é estéril. Então, tudo bem, vamos ser otimistas, mas queremos resultados. E esses resultados têm que vir. E de médio e longo prazo, caso as reformas sejam aprovadas. Simplesmente, aceleração do crescimento econômico. A questão da previdência é fundamental para desafogar o nó fiscal que o governo está, e desafogando o nó fiscal, as coisas estão mais fáceis, se pode investir mais e o Brasil ganha confiabilidade, não só interna, mas externa também. Aumento dos investimentos internos e externos. Natural. Se nós temos um ambiente propício para investimento, vamos investir. Uma resposta rápida que o Brasil dá, poxa. Redução da insegurança pública. Se passar a questão do pacote de segurança. Maior variedade de produtos a preços competitivos no varejo. Gente, quem tem varejo aqui, eu acho que deve ser a maioria, tá? Pensem no seguinte, comecem a pesquisar na sua área o que está rolando no mundo. Porque isso vai estar acessível, daqui a pouco o seu concorrente, vocês têm que chegar na frente. Oportunidade para as indústrias brasileiras intensivas de mão de obra, especialmente como nós falamos em relação aos Estados Unidos, e pequenas indústrias calçadistas, né, elas têm muita chance também no mercado europeu para competir com os produtos italianos. Tá? Mas tem que ser produto de altíssima qualidade. Não é consumo de massa como a gente consegue ter nos Estados Unidos. E também, o problema que nós vamos ter é desafios para a indústria brasileira. A maior parte da indústria brasileira sempre apoiou o protecionismo. Pode vir indústria de construção, todas as indústrias envolvidas em vários escândalos. E eu já trabalhei na indústria, já trabalhei na Federação das Indústrias. Eu sei como é que é. Então, a indústria brasileira, ela tem um viés protecionista, a maior parte. E quem quer se proteger o seu mercado, não consegue atender o outro mercado. Se eu não consigo vender lá fora, eu sou ineficiente para vender aqui dentro. É puro isso aí. Então, se a indústria não se reconverter, não se modernizar tecnológica, não gerar produtividade, segmentos não está, desculpa a palavra, ferrados. Mas quebra uma indústria ineficiente, aparecem outras tantas com maior eficiência que vão substituir, inclusive produto, mas também modelo de negócio. E também a gente tem, não é tudo que está resolvido na vida da gente, pessoal. Tem coisas aí que precisam ser esclarecidas com esse novo futuro que está se desenhando. Tá? Primeiro, a questão da educação. Lógico que a gente sabe que a educação de arte, a educação literária, ela é importante, mas não é isso que vai gerar produtividade, não vai gerar produto. E o Brasil esqueceu as ciências exatas, a biologia, a tecnologia, relegou um segundo plano que parece que vai ser priorizado isso aí. E daí todo mundo fala, não, nós tem que ter 1 ou 2 gerações para recuperar. Poxa, entra na internet agora, tá? Procura um curso, nem pago, procura no YouTube um curso de instalação elétrica, de graça, para aprender a fazer uma instalação elétrica. Procura um curso de informática, de mecatrônica, praticamente tudo tem um acesso virtual, ainda mais com a internet 5.0 que está vindo para cá. Então, questões pontuais de ciência, até matemática, tem cursos de matemática na internet com novas didáticas. Então, quando a gente está falando de uma geração perdida, não é isso, gente. Em 2 anos, a gente pode formar uma pessoa agora, praticamente do zero para alguma coisa produtiva. Vamos enxergar com isso e vamos ver o que está acontecendo. Até a FCDL aproveita essa nova onda com o seu e-comércio e busca fazer uma educação empresarial focada em vídeos, uma série de vídeos, cada um tem 6 a 10 minutos, e que vale a pena dar uma olhada. Tem conhecimento ali, e o conhecimento é que vai nos esclarecer para tomar melhores decisões. Outra questão, modelo tributário. Gente, fala em simplificação. A gente sabe que tem que mudar a tributação do Brasil,
mas só vai acontecer depois do equilíbrio das contas públicas. Então, de olho na reforma da Previdência, de olho na contenção de gastos, porque se não acontecer, isso aqui é balela. Então, se não houver uma maior racionalidade, maior eficácia do setor público, não tem reforma tributária, vamos prestar atenção nisso. Melhoria da qualidade de serviços públicos. Não está claro. Sim, nós temos exército construindo estradas, quem tem a expertise disso. Mas, na área de saúde, até na área de educação, tá, ainda a coisa está muito precária. É uma máquina pública nova que tem que se conhecer e tem que se aprender a administrar. Tá? E houve muita mudança nessas áreas. Isso mostra o quê? O governo está ainda batendo cabeça nesse sentido. Tem que, e é fundamental que eles acertem o passo nisso, que são, vamos dizer, ali compõem grande parte dos nossos gastos de má qualidade do orçamento público. Política monetária. Questão, como reduzir os juros para investimento e consumo? Tudo bem, se lançou agora um programa habitacional, mas isso é pouco, isso é o início. O que nós temos aqui no Brasil? 5 bancos que dominam quase 90% dos financiamentos de depósitos. Uma coisa única no mundo. Isso é um cartel. Por isso que nós temos cheque especial, cartão de crédito a mais de 300% ao ano, gente. Por quê? Porque existe um oligopólio do setor financeiro. Se não falarem em quebrar esse oligopólio, mesmo trazendo sistemas, bancos internacionais para cá, então fazendo com a questão das companhias aéreas, isso aí não vai ter uma solução de curto prazo. Vamos aguardar e vamos ficar de olho para ver. Ou seja, existem coisas, sim, que devem ser aperfeiçoadas para que o nosso país, vamos dizer, tenha condições de ser mais produtivos. Mas não dá para negar que muita coisa se avançou. E o tempero global? O que está acontecendo no mundo? Está acontecendo conflitos. A ideia da globalização está sendo, pelo menos provisoriamente, historicamente, colocada em xeque. Nós temos 3 focos de briga, 3 blocos brigando: o bloco norte-americano, o chinês e o europeu. Cada um com seus interesses, cada um querendo se proteger dos outros. Não só por questões econômicas, mas sim geopolíticas. Geopolítica porque, um exemplo curto e rápido, se os Estados Unidos continuar crescendo como estavam crescendo até 4 anos atrás, e a China continua crescendo como está crescendo até agora, até um ano atrás, lá em 2026, China vira a maior economia do mundo. Lógico que não é a maior economia por habitante, porque lá tem 1,3 bilhão de pessoas, mas vai ter um orçamento militar maior que o norte-americano. Vai pesquisar ciência mais que os americanos. Aí há uma virada de mesa no domínio, na hegemonia geopolítica mundial. E é lógico que os norte-americanos não querem isso, e aí nós temos que pensar, como brasileiros, em qual civilização nós somos mais afeitos, que tem mais a ver com a gente. Cada um faz a sua escolha. Mas existe isso e o Brasil pode se beneficiar disso. Por exemplo, essa semana saiu notícias de embargo da China para soja americana. Pega Estados Unidos e pega Brasil. Os dois produzem, exportam 70% ou mais de 70% da soja mundial. E a China importa mais de 50% da soja mundial. Então, se a China não vai importar dos Estados Unidos, vai ter que importar do Brasil, obrigatoriamente. Então, é um cenário bom. Tem brigas dos outros que podem ser boas para a gente. Então, tem a oportunidade agropecuária, tem a oportunidade industrial e também, atenção, gente, internet 5.0, ano que vem é realidade. Exploração espacial já é realidade, setor privado já está entrando nisso. E setor privado não entra pelo prazer do conhecimento científico, entra para ganhar dinheiro. Vamos prestar atenção nisso. Tá? Robótica, domínio do DNA. Lá na Europa já estão fazendo, tá, bife de hambúrguer a partir de uma célula do boi. Os veganos estão loucos com aquilo que eles não podem condenar. Quando eles fizerem costela gorda de uma célula, eu vou comprar. Mas é uma mudança. Isso também coloca em xeque, tá, a própria questão do longo prazo da agropecuária brasileira. Mas está tudo em xeque. Enfim,
o mercado global está se transformando rapidamente. E se o mercado global está se transformando rapidamente, ou não nos fechamos para isso, e viramos uma Albânia de antigamente, e nós já viramos isso, e olha o que deu, ou nós vamos ter que estar pesquisando, estar olhando o que está sendo feito de novo, nos integrando a isso e aproveitando as oportunidades a partir disso. E a conclusão básica sobre a questão Brasil e mundo. Apesar de uns pontos de estabilidade, tá, o Brasil tem plenas condições de abandonar esse modelo recessivo dos últimos 40 anos, tá, e abrir mão dessa mentalidade que não nos levou a lugar nenhum. Nossa mentalidade irmãmente compartilhada pela América Latina. O Chile abandonou isso, olha o que aconteceu com o Chile. A Colômbia está abandonando, olha o que aconteceu. Bons exemplos nós temos, gente. Então vamos parar com esse ranço, direita e esquerda. Eles que vão longe. Quanto mais longe estiverem, melhor. Vamos ser pragmáticos, vamos ser mundanos. E isso vale tanto para a questão da excessiva proteção social. Poxa, se eu recebo Bolsa Família, isso me sustenta, por que eu vou trabalhar? Como para a proteção do mercado. Se o vizinho não pode entrar na minha quadra, o cara do outro bairro não pode entrar no meu bairro, por que eu vou melhorar meu produto? Não tem lógica. Então, gente, o Brasil tem que abandonar esses conceitos. E sim, o Brasil tem um potencial de crescer bem mais de 6% ao ano nas próximas 3 décadas. É incrível que não esteja crescendo. Nós não crescemos mais de 6% ao ano, não porque nós não temos condições, mas porque nós somos burros em nossas escolhas, agora nós somos inteligentes. Vamos mudar, vamos ver o que o mundo está fazendo de bom. E foi não só excesso de dirigismo na economia que aconteceu, corrupção, mas no Brasil ninguém se acostumou a uma palavra-chave que define a competitividade, não só individual, mas de qualquer empresa e qualquer país, chamada produtividade. Tenham isso em mente. Indústria, comércio, serviço e agricultura só vai prosperar se tiver uma produtividade superior. Quem quer ficar na média, tende a perder o negócio. Então, vamos priorizar uma coisa chamada produtividade. Mesmo nas pequenas coisas, e eu não estou dizendo que seja uma esquina, produtividade não é isso. É gerar mais com os recursos que tem. E é fundamental isso, é fundamental ter informação, porque a informação gera produtividade para se posicionar bem nesse futuro. E aí, gente? Isso aí é o varejo gaúcho que deu passar. Chegamos em Parobé, então, frente a toda essa introdução. O que nós temos em Parobé? Vou ser rápido aí, que eu sei que as lojas têm que abrir. Primeiro, olha só o que aconteceu. Desde 2002, a geração de empregos na cidade teve um crescimento, depois caiu, está estagnado. Por que aconteceu isso? Ficou fácil de ver pelas informações que a gente captou. Crise da indústria calçadista. Ou seja, teve questão de competitividade chinesa, teve indústrias aqui que migraram para o Nordeste, ou até migraram para a China, e foi reduzindo, e Parobé se ressentiu disso. Mas, gente, tudo bem, nós vemos que tem um céu de brigadeiro aqui na frente. Mas a indústria calçadista, até esse momento, sim, ela é intensiva em mão de obra. Ela é intensiva em mão de obra, mas a questão do emprego ou da mão de obra, que não se qualificar, e as pessoas, a mão de obra tem que se qualificar também, isso vai me dizer o quê? Que a indústria calçadista tradicional, podemos ter um momento de 4, 5 ou 6 anos de melhoria, mas o modelo que nós temos aqui, ele não vai sobreviver muito tempo. Por quê? Pela mecanização e pela internet. Então, gente, o que eu digo? Vamos insistir numa coisa que até pode ter uma reação, mas não vai dar um futuro? Ou vamos pensar em novas ideias para construir um futuro melhor? Pô, eu estou aqui frente a 40, 50 pessoas.
cada uma com um pensamento, cada um com um objetivo de vida. Se essas 50 pessoas olharem o que está acontecendo, uma vez por dia, não pode ser menos que isso, derem um giro meio aleatório pelas notícias, pela internet, pela tecnologia, seguramente vão ter novos cenários, novas ideias para o seu negócio. Nós temos um consumidor aqui, sim, ele está mais conservador por causa da crise, endividamento, mas ele quer consumir. Todo mundo, todo consumidor, ele busca uma coisa no consumo, chamado realização, chamado felicidade. Se nós conseguimos, vamos dizer, mostrar materialmente onde pode estar a felicidade material deles, tá? Nós estamos ganhando esse cliente, mesmo cobrando um pouco mais caro. Nós tem que fazer o quê? Tem que ter novidade. Não pode ficar na mesmice. Não pode abrir a loja, que nem o Hard do Lip Leão. Quem conhece o desenho Lip Leão? Era um leão e uma hiena. Tá? E o a hiena tem aquela arquétipo que está sempre rindo, né? E o Hara é uma hiena chorona. Sempre dizia que não ia dar nada certo. A gente não pode ser Hard. Quando a gente abre o nosso estabelecimento, abrir uma porta, bom, é um novo dia e um novo universo para nós ganhar dinheiro e deixar a gente pessoas felizes. Lógico que com toda a informação, com toda a questão de produtividade. Enfim, gente, isso aqui, tá, foi em função de uma cidade que historicamente esteve focada numa única especialidade. Nós vemos outras cidades menores que Parobé que diversificaram. Diversificaram por quê? Porque enxergaram que uma atividade, por mais atrativa que seja, ela não vai ser permanente. Um dia ela cai. Nós estamos vivendo aí o surto da soja. Todo o Brasil está produzindo soja. Será que isso vai ser para sempre? Será que a China vai importar sempre soja do Brasil e dos Estados Unidos? Ou está vendo essa instabilidade global e já não está investindo há décadas em Angola e nos países africanos para desenvolver sementes que se adequam lá e arranjem outras fontes. E aí porque as pessoas vão ficar espaço. Nós temos muitos ciclos no Brasil. E nós estamos vendo o ciclo da soja, da carne bovina, da carne suína e avícola. Estamos vendo o ciclo da proteína animal e proteína vegetal. E parece que isso é a solução. Foi solução por algum tempo. Até que vai surgir alguma coisa que vai derrubar isso rapidamente. E se nós não tivermos alternativas a isso, assim como a alternativa calçadista aqui em Parobé, nós vamos ter problemas. Então, antes de ter problema, vamos solucionar eles. É assim que o mundo faz. Vamos desenvolver novos negócios. Vamos ver como nos relacionar melhor com a nossa comunidade para manter o dinheiro aqui em Parobé, por exemplo, e não ir no shopping Novo Hamburgo ou Porto Alegre para comprar. Vamos ser atrativos. Vamos ensinar o cidadão de Parobé, isso é fundamental, que no momento que ele gasta o dinheiro na comunidade, ou até pagando até um pouquinho mais, o dinheiro está mais perto. E se o dinheiro está mais perto, pode voltar o exposto. São mensagens assim, gente. Tá? Quer comprar lá em Porto Alegre, está R$20 mais barato, uma calça, vai lá. Mas lá vai gastar muito mais que isso de gasolina, vai pegar congestionamento, pedágio, arrisca ser assaltado, e esse dinheiro nunca mais vai estar parado no teu bolso. Vai parar no bolso do Porto Alegre. Ou de uma rede internacional. Então vamos mudar um pouco a batida. Tá? As sociedades que priorizaram, tá, o consumo interno, isso é importante, prosperam muito mais rapidamente. Mesmo sendo calçadista, vocês podem fazer um trabalho, tá, aqui na cidade para priorizar isso. Eu acho que fazem, tá? Mas quanto mais fizer priorizar o consumo interno, e evidentemente estava conversando com o presidente, impedir absurdos como essas feiras de Bitinga, de não sei da onde, do Brás, de virem aqui para roubar o consumo de vocês, não pagar impostos e ainda entregar ao consumidor produtos de baixa qualidade, porque eles estão sendo enganados também, tá? Tem que combater isso. Isso aí não é liberdade de comércio, isso é comércio predatório, isso é crime. Se não paga imposto e vocês pagam, não tem como, não é? Enfim, gente, questão dos salários, houve uma recuperação a partir de 2017, mesmo com a estabilidade do emprego, e aqui uma mudança de perfil. Está meio ruim o salário, né? Prometo fazer melhor depois. Uma mudança do perfil econômico da cidade. Aqui, pela estrutura de
gente, quem cresceu nessa participação de geração de emprego? Uma coisa boa, o comércio cresceu muito. O comércio saiu, mas dá ruim de ver, gente, mas saiu mais ou menos 6, 7% em 2002 para 11%. E uma coisa que eu vou questionar vocês, onde que aumentou o emprego também? Setor público municipal. Gente, setor público municipal partiu de 7 para 11, 12% da administração pública. Tá? Se continuar essa escalada, vocês vão entrar num risco. Tá? O emprego é bom, meu parente está empregado, é funcionário municipal. Ótimo, mas o parente do parente também é, o amigo do parente é, o primo do vizinho do parente também é. E vai aumentando. O que vai acontecer? Daqui a pouco esse município, tá, mesmo arrecadando bem agora, vai ter uma coisa que está afetando Rio Grande do Sul e está afetando Porto Alegre, o programa previdenciário. Vai ter mais inativos que ativos. O caixa público não vai segurar isso aí. Então, sei que vocês estão numa muvuca política histórica. O Rio Grande do Sul, o Brasil todo sabe. Mas, em vez de se esse é mais bonito que aquele, eu prefiro esse e aquele, vamos ver como é que está a gestão da coisa pública. Isso que vai interessar vocês, porque se um momento, algum dia isso vai quebrar, vai sair do bolso de vocês a recuperação disso aí, ou do prejuízo de vocês. Então vamos prestar atenção nisso, gente. Vou sempre abrir os botões aqui. E um cenário favorável, isso aqui até junho pronto, estou vendo que a massa salarial do município vem crescendo, com algumas... Isso é um eletrocardiograma. Mas a gente repara aqui, esse último bloco, nós temos predominantemente o crescimento dos salários pagos. Isso é uma coisa boa para Parobé, assim como o emprego. Tá? Lógico que em sazonalidade, aqui é início do ano, que nos últimos meses que não se produz muito, começa a se produzir no Brasil. Você vai até junho, a partir de julho, para encomendas de Natal, Ano Novo. Isso aí deve crescer nos próximos meses. Mas a economia de Parobé, dentro da realidade atual, está reagindo. Mas pode crescer muito mais, pessoal. Vocês podem fazer. E aí nós temos aquela coisa, olha a causa da crise no Brasil. Já falamos, impostos elevados, juros, governo que gasta, má gestão. Tem a crise. E a solução? Melhoria da gestão, redução de gasto, queda dos impostos, queda de juros. E daí nós chegamos, olhamos para isso, tá? E vamos dizer, o governo é culpado. Vamos apontar para o governo. Existe um provérbio antigo, quando a gente aponta um dedo para o outro, nós estamos apontando 3 para a gente. Isso acontece no setor privado, pessoal. A crise nas empresas, o dedo que a gente está apontando, é o ambiente conjuntural adverso. É uma das coisas. Mas, quando nós estamos falando isso, será que nós não estamos esquecendo de um plano estratégico da empresa com a realidade do mercado? Que nós já conversamos um pouquinho sobre isso, de investigar o que está acontecendo, fazer um planejamento estratégico. Será que nós estamos prestando atenção em novos padrões de competitividade que não estão sendo assimilados? E será que nós estamos sendo bons gestores? São esses os 3 dedos que a gente aponta para a gente mesmo. E isso aí está sob a nossa autonomia, a nossa jurisdição de trabalhar imediatamente. Esse aqui que a gente diz que é culpado, ninguém nos apoia, isso aí, lógico que a gente pode votar melhor, pode escolher um representante, mas a gente não tem interação direta. É tão bom culpar os outros quando a gente não alcança os outros. Fica tudo bem, se consola, mas não resolve o problema. E solução da crise das empresas? Conhecer o seu negócio, conhece-te a ti mesmo. A primeira frase da filosofia mundial, Sócrates, conhece-te a ti mesmo. Mas com sinceridade, não o que eu quero ser, o que eu sou. Depois que eu sei o que eu sou, eu vou ver o que eu quero ser. Provavelmente isso aí envolve mudanças grandes. Análise da realidade conjuntural e estrutura de mercado, questão de melhoria da gestão, e sim, vamos fazer planejamento estratégico. É chato? É um saco fazer. É um saco anotar custos, é um saco criar metas, mas depois que a gente faz isso e as coisas começam a bater, fica uma maravilha, gente. Então, nós temos aí boas perspectivas para 2020, pessoal. Lógico, tá? Isso não vai acontecer de uma hora para outra, mas os cenários que se desenvolvem, só pelas mudanças que estão ocorrendo,
são extremamente positivos, não só para o Brasil, para o Rio Grande do Sul como um todo, tenho minhas dúvidas, tenho incertezas. Mas aqui para a cidade, se vocês, como empresários, agirem no sentido não do interesse coletivo, mas do interesse da própria empresa, do próprio indivíduo de vocês vão estar transformando essa realidade. Porque melhores condições estão começando a acontecer. Mas quem não se der conta dessas melhores condições vai ficar chorando. Vai existir necessidade de mudança de postura, de conhecimento do tipo de mercado? Sim. Eventualmente, vão ter que mudar de um negócio para outro? Sim. Isso faz parte do jogo. Alguém tem loja de chapéu aí? Ninguém vai ter loja de chapéu. Alguém tem loja de roda de carruagem aqui? Não, ninguém tem. Por que não tem? Isso não faz parte mais da realidade. Apesar dos carequinhas precisam de chapéu de vez em quando, não é? Mas não faz mais parte da realidade. Quem é que vende fax? Aqui é uma coisa recente. Quem é que vende aqueles discos flexíveis? Quem é que faz aluguel de DVD? Acabou. Disquete. É uma coisa... Coisas recentes, que era uma coisa do futuro, são do passado. E tudo pode ser do passado. Tem necessidades básicas. O ser humano sempre vai se alimentar, vai sempre se vestir, vai sempre calçar alguma coisa, vai sempre sentar ou deitar em alguma coisa. Mas mesmo isso, as tecnologias estão dando tanto, que talvez o nosso modelo, se a gente não se adiantar e ver o que está acontecendo, de uma hora para outra vai ficar defasado. Então, gente, em vez de se lamentar, em vez de ficar chorando, não é chorando, mas em vez de ficar realmente se lamentando por conta das pessoas que destruíram o nosso passado, vamos não esquecer isso, mas vamos priorizar como construir um futuro. As condições existem, as oportunidades, quando uma janela se fecha, milhares se abrem. O mundo sempre foi assim. E daí falam, não vai ter mais emprego. Tá? Não vai ter mais emprego por quê? Porque as pessoas ganharam mais autonomia e as pessoas estão virando o seu próprio empresário. Isso é uma coisa boa. Não é boa desregulamentação do mercado de trabalho? Pô, ok, vai ter mais. Mas é uma nova realidade a se trabalhar. E todo mundo pode ganhar mais com isso, tá? Se souber se posicionar nessa nova realidade. E é uma coisa muito rápida, pessoal. Olha, a loja de aluguel de DVD não existe mais. E foi um grande negócio. As lan houses, tem alguma lan house aqui ainda? Em Parobé? Tem uma ou duas. Mas para quem está apressado aí para imprimir um papel para entregar o documento. Mas por aí. Mas aquelas crianças que ficavam, aquelas pessoas que estavam navegando na internet, pô, agora fazem o celular. E daqui a pouco o papel vai ser abandonado. Eu não compro mais livro de papel. Então, gente, tá? Apesar, sim, Parobé tem desafios. Depois eu posso botar até coisas mais detalhadas, não quero tomar muito tempo de vocês. Mas todos esses desafios, eles podem ser superados, podem ser vencidos, e todo mundo aqui pode prosperar, fazendo a cidade prosperar. Mas, com uma condição, não se prendam ou não se aprisionem aquelas mágoas do passado. Vão abandonar esse discurso político, direita é isso, esquerda é aquilo outro. Vamos se mudando, vamos ver o que o mundo nos oferece, tá? Desfrutar e colaborar com esse mundo também. E aí nós vamos ter uma solução melhor para o enriquecimento e para a felicidade de cada um. Muito obrigado. Acho que trouxe boas notícias para nós, né? E a mensagem que fica é que precisamos sair da nossa zona de conforto. Exatamente. Agora acabou com a